Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje vou fazer o resumo da quinta edição do novo Homem-Aranha Ultimate. Esta edição serviu para apresentar a origem do Duende Verde do novo universo Ultimate e também serviu para preencher algumas brechas que tínhamos na história. Esta edição começa alguns meses atrás, onde nós podemos ver o Norman Osborn em um grande evento, muito irritado pelo Harry ainda não ter chegado. A Emily, a esposa do Norman, tenta arranjar uma boa desculpa para o atraso do Harry, mas o Norman diz que não acredita em desculpas. Naquele momento, o telemóvel da Emily toca e é o Harry. O Norman atende e pergunta onde é que ele está. O Harry diz que está a poucos quarteirões e promete chegar em 5 minutos. O Norman responde que aquele atraso é inaceitável e que eles hoje vão encontrar uma pessoa muito importante. E depois faz um discurso explicando o significado e a importância do sobrenome Osborn. Depois o Norman pergunta ao Harry se ele sabe qual é a melhor memória que ele tem deles os dois juntos. Aí o Harry pensa que é quando eles foram jogar beisebol, mas o Norman corrige e diz que é quando ele começou a agir como um homem e como um Osborn. O problema aqui é que esse dia ainda não chegou. Uma coisa que o Norman não sabia era que aquela seria a sua última conversa com o seu filho, porque foi naquele momento exato que aconteceu o ataque à Torre Stark, matando toda a gente na Torre Stark e nos prédios à volta. Foi onde morreu o Norman Osborn, a sua esposa Emily e a tia May, e um monte de outras vítimas. Algumas semanas depois, o Harry e a sua esposa Gwen participaram de uma reunião com o advogado mais antigo do Norman, onde eles herdaram todo o império da família Osborn. Além disso, o advogado também entrega uma carta com o símbolo de um rei que foi deixada para o Harry. O Harry não sabia o que isso significava, mas sabia a quem pertencia. Por esse motivo, no dia seguinte, o Harry foi ter com o Wilson Fisk, também conhecido como o Rei do Crime. Aí, o Harry descobre que o Wilson Fisk, depois do ataque à Torre Stark, assumiu as indústrias Stein/Stark e agora ele quer vender as indústrias para o Harry. 2 semanas depois, temos a primeira aparição do Dr. Otto Octavius, que está com o Harry e com a Gwen investigando um dos laboratórios secretos dos Stark. Ali, eles tiveram acesso à tecnologia Stark, como por exemplo as armaduras do Homem de Ferro e a um reator Arc que alimentava o laboratório secreto. Além disso, eles também descobrem alguns arquivos que revelam a verdade por trás deste mundo. Estes arquivos são a explicação por trás da motivação do Harry para atacar o Rei do Crime no presente. É porque o Harry já tinha descoberto que o Wilson Fisk trabalha para o Conselho Secreto que governa este mundo e que foram os responsáveis pela morte dos seus pais. Depois de 4 meses, o Dr. Otto conseguiu criar a primeira armadura do Duende Verde utilizando a tecnologia Stark que eles agora tinham acesso. Além disso, ele também criou alguns equipamentos para completar o arsenal do Duende Verde. Enquanto o Dr. Otto Octavius mostra os equipamentos que criou para o Harry, uma esfera tecnológica igual à que o Tony Stark enviou para o Peter chama a atenção do Harry. O Dr. Otto diz que não sabe o que é aquela esfera tecnológica, mas ela está conectada à rede. Aí o Harry questiona de que rede é que ele se refere. O Dr. Otto diz para o Harry colocar o capacete do Duende Verde e aí temos uma visão de como é que ele é por dentro. Além disso, nós também descobrimos que o Harry tem acesso a um mapa que tem a localização de cada peça de tecnologia Stark. Além disso, o Otto também revela que aquele é o mapa de 2 dias atrás e que no mapa atual apareceu um monte de novas localizações de peças de tecnologia Stark. Basicamente, este é o momento que o Tony Stark enviou os pacotes de origem para o passado. O Harry decide investigar isso e aí chegamos ao dia em que vimos o Duende Verde a ver a luta do Shocker contra o Homem-Aranha. Aqui nós vemos o que aconteceu depois que o Homem-Aranha foi derrotado pelo Shocker e fugiu. O Duende Verde foi atrás dele para o confrontar. Aí nós temos o Shocker a tentar atacar o Duende Verde para escapar, mas ele não consegue, as luvas não funcionam porque o Duende Verde a desligou. Além disso, o Duende Verde também questiona como é que o vilão conseguiu aquelas luvas. Aqui meio que temos a história da origem do novo Shocker Ultimate, porque nós descobrimos que o homem que era para se tornar o Shocker neste universo morreu. E este homem aqui era um homem que estava a roubar a casa do homem que era para virar o Shocker. Só que como ele morreu, e naquele momento apareceu um holograma do Tony Stark contando toda a verdade e dando as luvas para aquele homem. E como aquele homem não iria precisar, este ladrão aproveitou e usou as luvas para se tornar o novo Shocker. Depois que o Shocker acaba de contar a sua história, o Harry distrai-se por um momento e o Shocker tenta o atacar sem sucesso. Aí ele começa a pedir desculpas ao Shocker e conta a mesma mentira que contou ao Peter. Mas o Harry não se importa
e toma as luvas dele e vai-se embora, deixando o Shocker com o dinheiro e meio que desmaiado também. Alguns dias depois chegamos ao dia em que o Peter e o Harry se uniram para derrotar o mercenário. No fim da edição eles combinaram em beber alguma coisa, mas nós não vimos isso na edição. Vimos isso aqui. Nós vemos que eles falaram um pouco sobre si e falaram da sua história e de como chegaram àquele ponto. Agora passando para os dias atuais, aqui nós descobrimos que já faz um mês desde que o Harry aprisionou o mercenário e ele passou esse mês a tirar o traje dele, que ele pensava que lhe dava os poderes, mas ele acabou por descobrir que na verdade ele tem um exoesqueleto debaixo da pele e é isso que lhe dá os poderes. Removê-lo vai ser muito doloroso para o vilão, mas o mercenário diz que não se importa, a dor faz parte do processo. Depois o Harry pergunta ao mercenário sobre o seu olho e aí ele revela que depois que o seu mestre perdeu o seu olho, ele e os seus irmãos e irmãs decidiram remover o seu próprio olho, em sinal de solidariedade. O mercenário diz isso para mostrar que está comprometido com a sua causa e que o Harry não vai conseguir as respostas que quer. Mas o Harry também está muito comprometido com a sua causa e ele não vai parar até conseguir as respostas. Ele vai fazer de tudo para obter as respostas que precisa. O mercenário acha que o Harry está a mentir. Aí o Harry coloca o seu traje completo de Duende Verde e lembra-se do que o pai dele dizia. Nesse momento o Harry pergunta-se se ele é um menino, um homem, um herói ou algo mais. E acaba assim a edição, deixando no ar o que é que o Harry vai fazer com o mercenário para obter as respostas que ele precisa. O Harry quer vingança a todo o custo e ele está a ir por um caminho perigoso. Só espero que ele não vire um vilão. Talvez possa virar um anti-herói, mas eu estou a gostar bastante desta parceria dele com o Peter. O vídeo vai ficar por aqui, não se esqueçam de deixar like para eu saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo e de subscrever o canal para não perderem nenhum vídeo deste novo universo Ultimate.